A paz do Senhor, falando EBD, de volta nesta feita com as lições Betel Dominical, Sala dos Adultos. Vamos nos lembrar do tema do trimestre, Jesus Cristo, o Filho de Deus, a verdade que transforma, milagres, ensinamentos e promessa da vida eterna no Evangelho de João. Hoje nós vamos tratar da lição de número 7. Esta lição vai ser ministrada nas igrejas no dia 17 de agosto de 2025, como eu disse, a lição de número 7, o tema é o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. O texto áureo se encontra no Evangelho de João, no capítulo de número 4, o versículo de número 15, que nos diz: disse-lhe a mulher, Senhor, dá-me desta água, para que não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. A verdade aplicada nos ensina que o encontro de Jesus com a mulher samaritana expressa o surpreendente amor de Deus que não faz acepção de pessoas. Os objetivos da lição são 3: reconhecer o Evangelho de Jesus, não faz acepção de pessoas. 2, saber que Jesus jamais nos abandona. 3, compreender que a conversão da samaritana alcançou muitos do seu povo. O motivo de oração, orar para que a humanidade não faça acepção de pessoas. Vamos falar sobre isso. O esboço da lição, nós temos a introdução, o tópico de número 1, o Evangelho é para todos, o tópico de número 2, todos temos sede de Deus, o tópico de número 3, a conversão da mulher samaritana e a conclusão. Tá bom? Como nós sempre fazemos, então nós temos já no tema, nós temos uma lição muito importante, né? O tema diz que é a água que sacia para sempre. Quando nós falamos de saciar, nós estamos falando de extinguir, vamos usar um linguajar popular, né? Matar, seja a fome, seja a sede, seja qual for a necessidade. Então, saciar é trazer algo que você precisa para aquele momento. No caso da conversa com a mulher samaritana, o Senhor está falando sobre a água, simbolizando a água da vida, conversando com ela, trazendo uma lição ali, assentados à beira do poço de Jacó. Tá bem? Eu gostaria de falar também sobre uma conclusão, ela chega a uma conclusão extremamente fora daquilo que o Senhor Jesus Cristo estava querendo ensinar a ela. E isto é normal, né? Normal porque o Senhor ele vem justamente para isso, para nos surpreender com o seu amor que não faz acepção de pessoas. Veja que mesmo, nós vamos ver aqui no decorrer da lição, com as nossas falhas, mesmo com as nossas necessidades, com a nossa ignorância, não a questão de brutalidade, mas a ignorância em conhecer o mais profundamente possível as lições que o Senhor nos traz, apesar desta nossa limitação humana, isto não diminui o amor de Deus por nós. Eu acredito que, pelo contrário, este amor ele vai aumentar, porque quando vemos o Senhor Jesus Cristo na cruz, quando vemos Estevão sendo apedrejado, o Senhor sempre pede, Estevão pede para que o Senhor perdoe a ignorância dos tais, que Deus perdoe a ignorância dos tais. Tanto o Senhor Jesus Cristo na cruz, quanto Estevão sendo apedrejado, ele vai dizer, perdoa-os, porque eles não sabem o que eles fazem. Então nós vemos que, ao invés da nossa insuficiência em entender as coisas de Deus, o Senhor, a suficiência deste amor, que abrange todas as áreas da nossa vida, ela vai aumentando, Veja que quanto maior a necessidade, mais o Senhor se entrega, tanto para ajudar, para salvar, para curar, para libertar e para ensinar. A entrega sempre é maior. Então nós vemos o surpreendente amor de Deus, que não faz acepção de pessoas, né? O que é acepção? É você separar, né? Geralmente, quando nós fazemos nós temos esse tipo de ação, nós separamos
entre aquilo que nós gostamos, que nós queremos, quem queremos bem, e aqueles que nós não queremos ou não vemos com bons olhos. Fazemos acepção, e isto a sociedade ela tem uma prática muito grande, e nós vamos ver isto, que a missão cristã, a nossa missão, ela não pode ser, vamos dizer, direcionada por esta visão, por esta cosmovisão humana não cristã. Pelo contrário, a missão cristã ela deve se sobrepor. Por quê? Jesus jamais nos abandona. Jesus jamais nos abandona. Como eu disse, e olhando para as páginas da Bíblia, quanto maior a necessidade de um ser humano, maior era a entrega do Senhor Jesus Cristo, não na questão de cruz, salvação, não, mas na questão da explicação, para que a pessoa chegasse ao entendimento, uma compreensão que o levasse a aceitar, a acreditar em Jesus Cristo, como nós vamos ver a mulher samaritana, e entregar-se a Ele e aceitando-o como seu único e suficiente Salvador. Por que o Senhor jamais nos abandona? Porque Ele vê o nosso potencial, Ele vê o nosso potencial. Quando Ele olha, alguns podem até dizer, mas nós não temos, eu não estou falando da questão de potencial para a salvação, eu estou falando, cada um de nós temos, o Senhor vai ver em cada um de nós uma qualidade que Ele pode usar, Veja, às vezes o que pode parecer defeito, como nós vemos na vida da mulher samaritana, aquilo que parecia defeitos gerou exclusão, gerou preconceitos. Para Cristo já gera uma questão, já gera um ponto de salvação, um gancho que o Senhor pode utilizar para salvar, para demonstrar o seu amor, explicar o seu evangelho e por que a sua obra da face da terra. Por que da face? Então, quando eu falo que o Senhor vê o nosso potencial, Ele sabe até onde o ser humano pode chegar, apesar da sua ignorância, apesar do seu pecado, do seu excesso de pecado, apesar de todos os pesares que nós podemos colocar, o Senhor sempre vai enxergar em nós algo que Ele pode usar para que nós sejamos colocados dentro de sua obra. Então, quando nós olhamos no ponto de número 1, o Evangelho é para todos, eu já fui, como nós falamos algumas coisas aqui, eu já fui direto para o ponto de número 1.1. Jesus quebra, veja, Jesus quebra barreiras e transforma mentalidades. Há algumas aulas passadas nós falamos sobre isso, que enquanto o ser humano ele não mudar a mentalidade, ele não vai conseguir alcançar nenhum tipo de transformação, nenhum tipo. O Senhor, Ele vem para isto, Ele vem mudar corpo, alma e espírito, e mudar também a mentalidade da pessoa. Então preste bem atenção, Jesus quebra barreiras e transforma mentalidades, mas antes nós temos na introdução da lição fatos interessantes acerca da mulher samaritana. Primeiro, a mulher que creu em Jesus Cristo tornou-se uma evangelista, levou muitos do seu povo ao encontro do Filho de Deus. Tá? Apesar de que, veja, eu coloquei aqui, ela chega a uma falsa conclusão, ela tem uma falsa impressão daquilo que o Senhor estava ensinando. E isto acontece conosco também, e aconteceu no princípio da nossa fé, e às vezes também no decorrer da nossa fé, seja o tempo que nós temos de fé, muitas vezes nós não compreendemos, como Pedro não compreendeu a questão de lavar os pés, Nicodemos não compreendeu a questão do novo nascimento, e nós também muitas vezes não vamos compreender determinadas coisas na nossa vida. E isto não vai impedir de que o Senhor continue nos ensinando até nós chegarmos no entendimento correto. Também eu já vou falar, e está no texto áureo da lição, tá bem? Mas o que nós precisamos primeiramente ver é que esta mulher, ela creu, ela acreditou no Senhor. Nós vamos ver a confiança, nós vamos ver esta credibilidade que ela dá às palavras e à pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo, trazendo ela o benefício de salvação. Então, tanto creu que o Senhor, ela se torna uma evangelista, tá? No sentido de evangelizar.
aquela água que ela recebe, a boa nova de salvação, o entendimento que ela faz, que ela tem, a impulsiona a querer que outros entendam, que outros conheçam, que outros também cheguem a esta conclusão de que Jesus Cristo é a água da vida. E ela vai evangelizar ali toda a região dos samaritanos, ela vai falar, e ela faz, com isso ela alcança o quê? Que é muitos do seu povo ao encontro do Filho de Deus. Então veja, olha que potencial que o Senhor vê nela. O Senhor olha, ensina ela de uma tal maneira, para quê? Para que ela se torne uma evangelista. E foi uma das grandes evangelistas, né? Uma das grandes evangelistas, por quê? Porque ela chega a um conhecimento e ela consegue não somente entender, mas também explicar. Óbvio que chama a atenção dos demais. Eles vêm até Cristo e chegam àquela conclusão. Agora não é mais pelo que você falou, mas porque nós vimos, nós falamos com ele. Mas veja o entendimento, o potencial o que o Senhor vê na vida da mulher samaritana. A vida da mulher samaritana, ela crê de uma tal maneira, como disse Davi, criei, por isto falei. E o apóstolo diz, criamos, por isto falamos. Então veja, o crer está ligado, o evangelismo, ele está ligado ao quê? Ao crer. Se você não consegue acreditar, como você vai evangelizar? Como é que você vai falar de algo que você não acredita? Como é que você vai expressar algo que você não acredita, que você não conseguiu ter uma concepção, uma ideia razoável daquilo que lhe foi exposto, Mas veja, esta mulher, ela crê de uma tal maneira que ela se torna uma evangelista. E não somente isto, através da sua evangelização, muitos do seu povo vêm ao encontro do Filho de Deus, ele vem ao encontro. Então vamos nos lembrar disso. Primeira coisa, evangelizar está ligado ao crer. Eu não sei se já contei aqui, tinha um determinado professor da escola dominical e da sala das crianças ainda, e o pastor sempre convidando, mas ele nunca participava dos cultos ao ar livre, evangelização e tal, até que um dia o pastor perguntou para ele, por que quando eu digo ele, eu estou generalizando, tá? Para aquele professora, por que ele não participava? E a resposta foi surpreendente, porque ele diz assim, como é que eu vou falar que Jesus salva se nem eu tenho certeza da minha salvação? Tá? E o pior de tudo não é isto, é que este professora estava dando aula para a sala das crianças. Imagina a base da igreja, que base bíblica eles teriam através deste professor, né? Espero que seja somente uma ilustração, estou usando como ilustração. Isso eu ouvi há muitos anos atrás. Então vejam bem, evangelizar está ligado ao crer. Se você não acredita, você não pode evangelizar, porque você não pode falar com convicção daquilo que você não acredita, tá bem? Esta mulher, ela crê de uma tal maneira que ela leva muitos do seu povo ao encontro do Senhor, tá? E nós vamos continuar então falando do ponto de número 1. Jesus quebra barreiras e transforma mentalidade. Então nós vamos ligar também ao surpreendente amor de Deus, que não faz acepção, o surpreendente amor de Deus não faz acepção de pessoas, não separa, não distingue, não faz aquela famosa panelinha. Isso é fazer acepção, é você não aceitar determinadas pessoas. Então nós temos no ponto de número 1 que está escrito assim. Veja, por que ele é chamado, o amor de Deus, aqui ele tem esta característica de surpreender. Veja, a surpresa de surpreendente da mulher samaritana, quando Jesus se dirige a ela. Por que esta surpresa? Porque os judeus não falavam com os samaritanos. E nós falamos isto várias e várias. Desde lá nós tivemos aulas em que, quando nós falamos da primeira remessa de cativos, que é o Reino do Norte, levado pela Síria, neste ponto, os judeus começam a se misturar, começam a criar, e surgem os samaritanos, tá bem? Que serão a oposição. Logo depois nós temos a segunda remessa do Reino do Sul, sendo levado cativo pela Babilônia, e agora esta rixa está criada, esta rixa está
criada. E vem até, não sei se até os dias de hoje, esperamos que não. Mas a mulher se surpreende pela ação de nosso Senhor Jesus Cristo, porque ele não está olhando para os preconceitos. Veja que o preconceito, vamos passar um pouquinho o carro na frente dos bois, o preconceito ele é sempre criado pela sociedade ou por pessoas de uma determinada sociedade, tá bem? E isto, infelizmente, não ficou preso só no passado. Não, nós temos isto até os dias de hoje. Nós vemos tanta perseguição, tanto preconceito, seja racial, seja social. Nós vemos tem a xenofobia, tem aquelas fobias que são criadas. E a sociedade, ela é justamente dentro da cidade ou da sociedade, por pessoas, por grupos dentro da sociedade, eles vão criando estas acepções, vão fazendo essas divisões e vão criando estes preconceitos. Hoje nós temos isto muito claramente na nossa sociedade. Né, onde nós vemos aí um tipo de raça querendo ser melhor que a outra, e depois já cria-se uma rixa, cria-se isto, estão tentando dividir. E nós sabemos que os preconceitos, ele vem para dividir uma sociedade, vem para dividir a sociedade. Tá bem? Aí vira a racial, preconceito de cores, preconceito de camada social, preconceito disto, daquilo, de gênero ou não, cria-se uma pendenga gigante, e é o que nós vemos nos dias de hoje, né? E isto só divide, enfraquece a sociedade, no nosso caso, a sociedade brasileira. Então veja, eu vou passar o tópico de número 1 para frente, do 1.2, que diz assim: Jesus cumpre o ID. Que é essa questão de que a missão cristã. Então nós vemos aqui, a missão cristã deve se sobrepor aos preconceitos. O Senhor cumpre o ID, obviamente, por quê? Porque ele quebra esta barreira, nós vamos ver mais adiante, ele quebra esta barreira. Aqui no caso é social e racial, porque é uma raça, né? Apesar de serem todos de dentro, fazerem parte da sociedade Israel, né? Mas tem uma sociedade ali dentro que é distinta, né? Que é distinta, ela é feita a acepção daquela raça, que são os samaritanos, que são judeus misturados, segundo eles não há uma pureza, Então isto surpreende a mulher, tá? Porque o Senhor se dirige diretamente a ela. E o interessante é que, veja, mesmo no princípio da igreja, nós estamos aqui no ponto 2.3, nós vamos ver mais adiante, veja que o fato causa também admiração a quem? Aos discípulos. Porque os discípulos são judeus. E agora eles também estão assustados, apavorados, alguns irritados, porque eles nunca pensariam numa situação desta. O salvador da pátria, veja, a questão da divisão racial e social, desses preconceitos, ela é tão nociva que chega a beirar o pensamento de que os favores de Deus, aqui na nossa área, os favores de Deus, o amor de Deus, ele não vai ser distribuído ou vai ser limitado somente àqueles que nós consideramos merecedores. E isto é extremamente perigoso, quando nós queremos limitar o amor de Deus àqueles que nós achamos que não merecem. E nós não estamos aqui para isso. Nós estamos aqui justamente para fazer o quê? Se sobrepor. Veja, a missão cristã deve se sobrepor. Então, se a sociedade põe preconceitos, a igreja se sobrepõe a eles e vence os preconceitos. E nós não podemos. E isto muitas vezes está arraigado na nossa natureza, no nosso pensamento, da forma como fomos criados, e nós fazemos isto. Porém, veja, o Senhor Jesus Cristo, ele já vem, né? Veja, o surpreendente amor de Deus causa surpresa naquela mulher. Ela nunca esperaria que o Messias viesse falar com ela. Se bem que até então ela não o conhece, não o reconheceu ainda como Messias.
E isso também causa uma admiração a quem? Aos discípulos. Aos discípulos. Tá? E isto, quanto talvez hoje em menos grau, em menor grau, mas antigamente a gente via tudo, até houve um tempo em que as pessoas faziam isso, né? Se fantasiavam de pedintes, de mendigos, disso, daquilo, e eles entravam na igreja, e eles iam sentar lá no meio. E o que acontecia na maioria das vezes? O povo simplesmente se afastava, isto é acepção. O povo simplesmente se afastava, e daqui a pouco, quando convidava o pregador para pregar, aquele irmão era justamente o pregador, ou o pastor convidado, ou isto, aquilo. Mas isso tudo para mostrar que não é próprio da igreja, mas está arraigado no ser humano, que faz parte da igreja. A igreja é a sociedade espiritual, é uma sociedade religiosa, onde seres humanos estão congregando dentro dela. E nós trazemos também junto para dentro da casa do Senhor os nossos preconceitos. Quantas vezes nós somos preconceituosos? Racialmente falando, socialmente falando. Veja, quando aquele irmão chegava, às vezes maltrapilho, talvez não estivesse nem, né? Não chegasse a tanto a questão até do odor, disto ou daquilo, mas o simples fato de ver que uma pessoa entrou e sentou do seu lado e ela não até está com a vestimenta de andrajo, de andarilho, e você simplesmente se escandaliza, choca-se. Né? Nós vemos aí a questão das pessoas, né? Nós temos aí, entra na igreja uma pessoa com cabelo comprido, com tatuagens, com isso, e automaticamente alguns, graças a Deus, alguns só, não é a maioria, vão lançar olhares meio preconceituosos. Vou chamar de meio para aliviar a situação. Mas veja, quando o Senhor se sobrepõe, quando o amor de Deus se sobrepõe aos preconceitos, o que acontece? A surpresa e a admiração, elas vão surgir. Porque é praticamente inconcebível para nós determinadas situações. Inconcebível. Nós não conseguimos acreditar, nós não conseguimos imaginar determinadas situações. E nós, infelizmente, colocamos para fora todos os nossos preconceitos. Mas que o Senhor nos livre e nos ajude, né? Por que, então, veja, causou tudo isto aqui? Por quê? Aí eu coloquei, por quê? Veja, aqui eu falei do potencial. Aqui eu coloquei uma questão, mas por quê? Por que a missão cristã deve sobrepor aos preconceitos? Sejam raciais, sociais ou qualquer tipo de preconceito. Qualquer tipo de preconceito. A igreja não está para ter pré-conceitos ou conceitos ideias pré-concebidas. Não. A igreja está ali para abraçar, para trazer para o seu convívio e apresentar um Jesus Cristo amoroso, uma igreja que ama, uma igreja que se importa. E nós precisamos nos preocupar com isso. Eu liguei o ponto 2.3, porque está aqui, veja, não somente nós vamos ver que há rompimentos de ambas as partes. Então, por que a missão? Por que isto deve acontecer? Ponto de número 3, a samaritana, ponto de número 1.3, está aqui. Jesus socorre os que vão a ele. Então, o Senhor não vai olhar, graças a Deus, porque senão nem nós teríamos condições. Nenhum, eu vou dizer da minha parte, eu não teria condições de estar na presença de Deus. Eu não reunia os pré-requisitos, os requisitos, mas é para isto que o amor se sobrepõe, o amor de Deus se sobrepõe aos preconceitos. Eu tinha vícios, eu tinha isto, eu tinha aquilo, a fama não era boa, e quando eu chegava na igreja, obviamente, eu ia visitar, a mamãe já estava na igreja, eu ia visitar a igreja, tinha alguns, né, graças a Deus, uma boa maioria me abraçou e me trouxe, quando o Senhor Jesus me chama, trouxe a minha pessoa para perto deles, mas alguns ainda olhavam com aqueles olhares de soslaio, né, de meio de lado. Então nós vemos por que então a igreja deve apresentar e representar o amor de Deus que se sobrepõe aos preconceitos. Por quê? Veja, ela mostra não ter conhecimento de que estava diante daquele que veio trazer a salvação. Agora eu vou voltar ali.
Veja que neste momento, quando o Senhor fala com ela no texto áureo, ela diz assim, ela responde, me dá desta água, para que eu não mais tenha sede e não venha aqui tirá-la. Veja que a ideia que ela tem é de não precisar passar por aquela humilhação ou pelo esforço físico. Era o meio-dia, era aquele horário mais quente, onde as pessoas não... Então ela só tinha aquele horário, ela só podia ir naquele horário, e ela andando com peso, com isto, quantas vezes ela tinha que fazer. Mas veja que o entendimento dela já nos esclarece aqui, ó, ela não tem conhecimento de quem estava diante dela, e a ideia que ela diz, ela fala, me dá desta água, para eu não ter mais que vir aqui no poço todo dia, toda hora, tem que vir tirar água. Se o Senhor então me saciar a sede, eu não preciso. Mas não era este tipo de sede que o Senhor estava falando, e nós sabemos muito bem. Mas o que eu quero dizer aqui é que mesmo estando diante do Senhor, ela vai expressar que não, ela não sabe quem é aquele que veio, que está diante dela, ela não conhece, tá bem? E o Senhor, mesmo com uma conclusão errada dela, o Senhor continua explicando para ela, muito calmamente, o que é que ele estava querendo dizer acerca de saciar uma sede, ou de saciar a necessidade do ser humano, que não é da sede física, mas da sede espiritual, da sede espiritual. Então nós vamos ligar aqui ao texto áureo e trazer a água que sacia para sempre. Mas ela mostra não ter conhecimento de que estava diante daquele que veio para trazer a salvação. Tá? E isto nós vamos ver muitas vezes. Até quem andou com Cristo, nós vamos ver os dois caminhantes no caminho de Emaús, totalmente perdidos, passaram horas conversando com o Senhor, ele foi até as suas casas, foi até a casa com eles, e no partir do pão é que vão se lhe abrir os olhos. Então, quando o Senhor ressuscita, ele vai aparecer a alguns, e eles vão dizer para Pedro, Pedro é o mestre, é aí que ele vai conhecer, e ele vai se lançar dentro da água, porque não estava bem trajado para receber o Senhor. Ele estava trabalhando. Então nós vamos ver uma infinidade de vezes, muitas vezes, em que até aqueles que andaram lado a lado com o Senhor Jesus, muitas vezes não o reconheceram. E não é diferente com a mulher samaritana. Ela mostra que não tem conhecimento de que aquele que estava diante dela veio para trazer salvação. Veja, ela entende que, qual que é a conclusão? Então, se eu beber dessa água, eu não preciso mais ficar carregando esse baita pote d'água nas costas todos os dias no ombro ou na cabeça. Não sei como é que carregava, né? Devia ser na cabeça, porque o homem, quando o Senhor vai falar do cenáculo, ele diz, vocês vão ver um homem com um pote lá na cabeça. Então, veja, muitas vezes, por que o Senhor ele tem todo este cuidado conosco? Porque nós muitas vezes não vamos ter o conhecimento necessário, a visão necessária, o conhecimento, o conceito necessário daquilo que o Senhor está falando e como o Senhor está se representando diante de nós. Porque o Senhor se apresenta diante de nós de várias maneiras e nós precisamos tomar cuidado para quê? Veja que a Bíblia diz que alguns, sem saber, o que é que eles fizeram? Eles recepcionaram anjos. Então a gente precisa tomar cuidado, tá? E às vezes, por causa da nossa pré-concepção, nós achamos que não é Deus. E dentro da mesma pré-concepção errada, do nosso preconceito errado, nós chamamos de que é Deus aquilo que não é. Aquilo que não é. E é por isso que nós precisamos deixar de lado os preconceitos. Por quê? Porque, veja, muitas vezes nós vamos demonstrar ignorância acerca do que está acontecendo diante de nós. E aquela mulher, ela entendeu, ela disse, então me dá dessa água, eu não preciso mais vir aqui. E o Senhor diz a ela, vai continuar falando com ela aquilo que ela precisa saber acerca da água da vida. Tá bom? Então nós precisamos tomar cuidado, porque o Evangelho é para todos. E nós não podemos cometer o erro dos judeus de acharmos que Deus é uma exclusividade somente da igreja evangélica. Veja, o Evangelho é para todos. Obviamente que, abraçando a salvação, ele vai vir para uma denominação evangélica, mas Jesus Cristo não pertence a uma denominação evangélica. Lógico que nós temos os nossos templos para congregar, para comungar, para estar juntos,
Porém, veja, é uma placa, e aquela placa não diz nada de Jesus Cristo só habitar ali. Pelo contrário, onde houver alguém buscando ao Senhor em espírito e em verdade, o Senhor vai se manifestar, vai se fazer presente na vida dele. Onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estarei com eles. Tá bom? Então nós precisamos estar sempre nos policiando, nos vigiando. Para quê? Para que nós, para que nós não deixemos a sociedade em que estamos incluídos sem a água que sacia para sempre. Tá bem? Nós devemos nos policiar para quê? Para não fazer acepção. E nos lembrar que o Senhor Jesus Cristo jamais nos abandona. Aquele que vem a mim, de maneira alguma o lançarei fora. Mas veja bem, isto não é somente conosco, é para todos os seres humanos. Todos. E como é que nós vamos fazer isto? Nós vamos fazer isto através do quê? Da evangelização. Da evangelização. Veja que o Senhor, ele rompe barreiras, ele quebra preconceitos, ele pratica o ID fazendo o quê? Se sobrepondo aos preconceitos. Assusta a mulher, assusta os discípulos, assustam todos. Veja que quando ele está conversando com o rapaz da árvore, eu não confundi os nomes, com Zaqueu, e alguém fala assim, mas se ele soubesse, se ele fosse Deus mesmo, ele saberia com quem ele está conversando. Mas ele está conversando com aquele homem justamente porque ele sabe quem ele é. Sendo Deus, ele sabe quem é. Então, vamos mais adiante? Olha, o ponto de número 2 vai ligar a isto que eu estou falando. Todos temos sede de Deus. Aqui, ó, o Filho de Deus conhece, está na introdução do tópico de número 2, o Filho de Deus conhece a natureza humana e suas necessidades, sabendo como abordar aquele a quem encontra. Tá? É o que nós estávamos falando agora. Veja que o Senhor Jesus Cristo, ele sabe quem nós somos, ele conhece a natureza. E é justamente os doentes que precisam do médico, e não os sãos. Ele mesmo diz isso, a palavra do Senhor nos ensina. Quem é que precisa de médicos? Os doentes ou os sãos? Então o Senhor, conhecendo a nossa natureza humana, e o que é que ele conhece da nossa natureza humana? Que ela é totalmente corrompida pelo pecado, e também ele conhece as nossas necessidades, tá bem? Ele sabe do que nós precisamos, conhece a natureza e sabe do que necessitamos, ele sabe também como abordar aquele a quem ele encontra, sabe? Ele obviamente, enquanto muitos, talvez, quantas vezes esta mulher não foi maltratada? Quantas vezes esta mulher não foi enxotada dos lugares onde ela estava? Quantas vezes esta mulher não foi maltratada por causa do seu padrão de vida? Tá? Mas agora ela tem uma surpresa grata. Ela encontrou alguém que está acima dos preconceitos, que está acima daquilo que a sociedade dita, que está acima daquilo que a sociedade impõe sobre os seus moradores. Então o Senhor está acima. Então nós vemos que o Filho de Deus, veja, conhece a nossa natureza humana. E os homens perguntavam, se ele soubesse quem é fulano, ele não comeria. Ele nem ia entrar na casa dele, porque é publicano, é um pecador. E o Senhor não sabia disso? É lógico que ele sabia, mas ele vem neste momento justamente para quê? Para se sobrepor aos preconceitos. Então aquele homem, por ser um funcionário público, um cobrador de impostos, ele era altamente odiado por todos. Mas o Senhor escolheu justamente ele para dizer, desce porque hoje me convém pousar na tua casa. Posar na tua casa. Eu vou jantar com você, eu vou dormir lá na sua casa. E enquanto os justos estavam totalmente irados, o injusto agora, a Bíblia diz que Zaqueu desce e recebe Jesus Cristo gostoso, quer dizer, sabe, ele abraça Cristo, ele recebe, assim como a samaritana nós vamos ver mais adiante. É aqui que se distingue, que se destaca. Veja, enquanto nossos preconceitos separam, dividem, racialmente, socialmente ou qualquer outro tipo, o amor de Deus, ele une, ele traz para perto de si, ele atravessa um mar por causa de um endemoniado gadareno. Ele fala com Zaqueu e diz, eu vou na tua casa, eu vou ficar com você.
Existiam muitos justos ali, muitas pessoas que se justificavam segundo suas obras. Mas aquele homem, quando o Senhor fala com ele, ele diz: se eu defraudei alguém, eu vou restituir 4 vezes mais. Olha que situação interessante. A segurança deste, eu vejo nessa situação uma segurança muito grande. Veja, se eu defraudei, eu devolvo 4 vezes mais. Agora imagina se esse homem fosse um corrupto, como é que ele devolveria 4 vezes, quadruplicadamente aquilo que ele havia aceitado como presente, como peita, como suborno, como presente, qualquer coisa. Eu acho que ele deveria ser, para fazer um voto desse, ele tinha que ser uma pessoa, mas ele tinha consciência de quem ele era. Então, ele sabia, ele falou: eu preciso do Senhor. Mas veja, o Senhor conhece a natureza humana e conhece as nossas necessidades. E ele sabe como abordar. Olha que interessante, ele disse: Zaqueu, eu vou para a tua casa, eu vou ficar na tua casa hoje. Vou jantar lá com você, vou passar umas horinhas lá, ou até vou repousar na sua casa também. Tem um espaço lá para mim. E todo mundo ficou. Por quê? Porque ele conhece, ele sabe, não somente Zaqueu, mas todos os seres humanos têm a natureza, a sua essência corrompida pelo pecado. Por isso que eu disse que, se o Senhor fosse agir conforme as nossas acepções, os nossos preconceitos, nenhum de nós estaríamos na presença dele. Porque a Bíblia diz: não tem um justo, não há um justo sequer. É por isso que Cristo é enviado a nós. Então prestemos bem atenção. Veja, conhecendo a natureza, o ponto de número 2, o ponto de número 2.1 está assim: uma mulher desprezada. Eu já falei sobre isto, né? Já dei uma palhinha sobre isto. Então, ponto 2, sua condição a fazia desprezível aos olhos da sociedade. Aí eu coloquei um porém, veja, aqui eu pus um porquê, aqui eu pus um porém, mas contudo, entretanto. Entretanto, veja, sua condição, né, como eu disse, o modo de vida que ela escolheu não era o melhor modo. Talvez ela tinha necessidades, talvez ela precisasse, tapar algumas brechas da sua vida, algumas necessidades que ela tinha, e ela foi se acercando deste problema, cada dia afundando mais. Porém, enquanto aos olhos da sociedade ela era desprezada, e o Senhor, conhecendo a nossa natureza e as nossas necessidades, sabia quem ela era. Sabia quem era Zaqueu, sabia quem era Nicodemos, sabia quem era a mulher samaritana, ele sabe quem nos conhece a cada um de nós. Veja, a nossa condição, ou a condição de vida daquela mulher, fazia com que ela fosse desprezada. Tá? Uma pessoa desprezível aos olhos da sociedade. Por isso eu disse que o preconceito, a igreja precisa tomar muito cuidado, e nós precisamos, professores, superintendentes, pastores, sempre alertar a igreja para esse cuidado, para não nos tornarmos, para não fazermos acepção de pessoas, tá bem? Para nós não excluirmos. Nós temos esta desvantagem contra nós simplesmente olhamos, não conhecemos a causa e simplesmente dizemos: não serve, e nós abrimos mão, deixamos de mão. Mas veja, enquanto para a sociedade a condição desta mulher era desprezível, e o Senhor, conhecendo a nossa natureza humana, o que nós temos? Porém, veja, apesar de tudo isto contra a pessoa da mulher samaritana, o que acontece? Mas o Senhor, o que ele faz? Ele mostra que os nossos erros e falhas não impede que ele nos possibilite uma vida nova. Ponto de número 1, 2, que está aqui. Veja, aqui o Senhor, ele faz o quê? Ele se sobrepõe aos preconceitos. E mesmo com a mulher samaritana, com todos os seus defeitos, assim como todos tinham, veja que na questão de quem não tem pecado, atire a primeira pedra, e ninguém se atreveu a fazer, o Senhor também está na mesma situação. Ele conhece os nossos erros, ele conhece as nossas falhas, e ele sabe, por causa do amor dele, logicamente que nossos erros e falhas, se nós não vamos a Jesus Cristo, nos impedem a vida nova. Porém, é aqui ele se apresenta. Veja que não é ela quem vai a ele, é ele quem vai até ela.
Então os erros dela, as falhas dela, não impediram que ele possibilitasse a ela o quê? Uma nova vida. E é assim também na nossa vida. Ora, é obviamente que com as nossas justiças nós não podemos sanar os nossos pecados, a nossa dívida. Porém, Cristo vem até nós, tá? Para nos mostrar o quê? Que os nossos erros e falhas não nos impedem de termos uma nova vida. Logicamente que essa nova vida ela só é possível através da pessoa bendita de Jesus Cristo. E nós precisamos prestar atenção bastante nisso, né? Principalmente nós que trabalhamos à frente, mas precisamos. E às vezes alguns problemas nós mesmos criamos. Fulano não gosta de mim, fulano não gosta de mim, é isso, é opositor, é não sei o quê. Vamos lembrar da vida de Saul. Enquanto nós vamos falar sobre eles em mais uma lição aqui, se não me engano, dos jovens. Eu não me lembro se da Betel ou se da CPAD, mas acompanhe. Veja, o Senhor ele mostra. Aqui não quer dizer que nós podemos fazer alguma coisa com os nossos erros e falhas e nós possibilitarmos uma nossa vida para nós mesmos. Não. Veja que a possibilidade ela só é possível com o quê? Com Jesus Cristo entrando na nossa vida, demonstrando o surpreendente amor de Deus, que não faz acepção das pessoas por causa dos seus erros e falhas, e ele nos possibilita uma nova vida. Fazendo o quê? Nos dando a água que sacia a nossa sede para sempre. Tá? Entrando na nossa vida. Lembra do hino? Entrando no meu coração, entrando no meu coração. Grande amor, tem o meu bom Jesus, vindo ele ao meu coração. Então veja, é Cristo quem a procura para dar a ela a água da vida. O Senhor, ele acha um ponto de contato para transmitir a mensagem. Então ela vai até o poço buscar água, ele vai até ela e oferece a água da vida. Estava tudo relacionado. Você está tirando água, mas eu tenho uma água diferente para você, eu preciso te apresentar. Para quê? Para que você tenha uma nova vida. Toda esta condição que faz com que você seja desprezada ou desprezível aos olhos da sociedade, veja que não é aos olhos de Deus, não é aos olhos de Cristo e nem pode ser aos olhos da igreja. Veja, mesmo estando em toda esta condição, eu conheço a sua natureza, eu conheço as suas necessidades, eu conheço a sua condição, tá? Que te torna desprezível, mas o que eu posso fazer? Eu posso possibilitar a você uma nova vida, uma vida diferente desta que você leva, fazendo o quê? Entrando na nossa vida e nos trazendo a água que sacia para sempre. Tá? E a partir deste momento nós vamos compreendendo o surpreendente amor de Deus, que além de não fazer acepção de pessoas, jamais nos esquece, ou jamais nos abandona. Tá? Por quê? Obviamente que nós, seres humanos, ao primeiro erro, a primeira falha, a primeira transgressão que nos deixa triste, a gente simplesmente deixa a pessoa de lado. Jesus Cristo não. Ele vai fazer justamente o contrário. Então nós estamos falando do ponto 2.2, que diz desprezada pela sociedade. Tá? Desprezada, porém, veja, pela sociedade, por Cristo não. Tá? E nem deve ser desprezada. Apesar da admiração dos discípulos, a igreja não pode entrar por este caminho. Não pode entrar. Aí nós vamos para o ponto 2.3, somos convidados a adorar a Deus. Tá? Veja, o Senhor, ele nos chama, ele sabe, não lança no nosso rosto, mas ele conhece os nossos erros e falhas, ele nos apresenta uma possibilidade de vida eterna ou de nova vida, e ao mesmo tempo, o que é que o Senhor Jesus Cristo faz? Veja, o ponto 2.3, naquela hora Jesus rompeu com aquelas normas religiosas. Quais normas religiosas? Esta mulher, ela conhecia, como nós vamos ver no ponto 3.2, ela sabia de religiosidade, ela entendia muito, ela conhecia muita coisa. Tá? Porém, a religiosidade não traz salvação, não traz esperança, não traz paz, não traz mudança de vida. Não traz. A religiosidade não. Porém, veja, o Senhor Jesus Cristo, o que ele faz?
ele rompe com aquelas normas religiosas. Ela pergunta, sendo judeu, fala comigo, que sou samaritano, rompeu uma norma religiosa. E uma norma social também. Uma norma racial. O Senhor simplesmente, todas as vezes que nós vemos o Senhor Jesus Cristo agindo, ele está quebrando uma barreira. Ele está tirando de diante daqueles que agora vão alcançar a salvação, aquelas divisões que aconteciam. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. As divisões que estavam acontecendo. Então nós vamos ver o Senhor Jesus Cristo toda vez fazendo isto, e isto vai irritando os religiosos. Tá? Os religiosos. Veja que eu não estou falando daquele que adora Deus em espírito e em verdade. Eu estou falando de religiosos. Religiosos, ele simplesmente tem uma religião. Ele vai defender dogmas, ele não vai defender salvação em Cristo Jesus, Bíblia, as Sagradas Escrituras. Não, o religioso, ele simplesmente ele defende seus dogmas e não as Sagradas Escrituras com suas doutrinas, preceitos, mandamentos e assim sucessivamente. Então nós olhamos que Jesus Cristo rompe barreiras, rompe normas religiosas. E é por isso que ela se surpreende e os discípulos se admiram. Porque não pode ser, ela está sentada. E toda, como eu já citei, não vou citar tudo novamente, tá? Mas só para lembrar, Zaqueu, o Senhor rompeu uma norma religiosa, a mulher samaritana outra, permite que Nicodemos rompa também com algumas normas religiosas, sendo ele religioso, e o Senhor... Veja que estas normas religiosas, vamos colocar os preconceitos também, não impedem o agir de Jesus Cristo. Não impede. Veja, ainda que haja uma revolta grande, tanto de uns quanto de outros, nós vamos ver Judas Iscariotes bravo por causa de algumas coisas, nós vamos ver os sacerdotes, os saduceus e tudo isto, toda uma casta religiosa, não espiritual, religiosa, totalmente revoltada com Cristo. Por quê? Porque eles simplesmente, as normas que nós homens criamos, normas religiosas que nós mesmos criamos, não impede Cristo de agir. O Senhor simplesmente vai transpor estas barreiras muito facilmente. Muito facilmente. E nós conseguimos, às vezes nós comparamos, né? O filho pródigo com o filho que ficou dentro de casa. Tá? E é aquele crente que fica dentro de casa, que fica dentro da igreja, mas quando o irmão retorna, reconcilia, ele fica extremamente irritado, ao invés de fazer festa com o pai. Tá? Mas isso não impede o pai de fazer a festa. Pode ficar bicudo, pode ficar bravo, o Senhor vai te consolar, depois vai conversar com você, mas vá a felicidade e vai acontecer a festa. Vai acontecer a festa. Então veja que normas religiosas que nós criamos, doutrina é uma coisa, tá? Doutrina é uma coisa, doutrina primária é uma coisa, doutrina secundária é outra, normas religiosas são outras, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Então nós precisamos tomar cuidado. Mas ainda que nós façamos isto, não impede o agir do Senhor Jesus Cristo na nossa vida, ou na vida de quem quer que seja. Tá bem? E quando nós vamos para o terceiro e último tópico, está assim, a conversão da mulher samaritana. Tá? Mas essa conversão, nós vamos ver que ela tem um caminho. Ela tem um caminho. Ela tem uma forma. Veja, a mulher samaritana mostra, eu estou tentando fazer bolar um negócio, mas deixa eu ver. A mulher samaritana mostrou confiança ao considerar Jesus um profeta, evidenciando, demonstrando, todo mundo viu, é uma coisa que está evidente, que está em evidência, que está claro, que está diante de nós, evidenciando o começo de sua conversão. Então vamos lá, o começo da conversão dessa mulher. Primeiro, ela confia naquilo que Cristo está falando. Ela confia naquilo que está sendo dito a ela. Ela confia em Jesus Cristo. Ele diz, eu sou o Messias. E ela acredita. Então começa, primeiro, ela confia
Veja que o começo da conversão começa com a confiança na palavra. Lembra quando nós falamos que não tem como você falar se você não acredita, se você não tem convicção daquilo que você vai falar. Então você não pode. E isto muitas vezes está ligado a quê? A falta deste conhecimento. A mulher, ela não tem conhecimento, como nós vimos aqui, ela não sabe quem está diante dela. Mas no decorrer da conversa, veja, ela começa a sua conversão como? Mostrando confiança naquilo que o Senhor está dizendo. Aquilo que o Senhor falou de si mesmo, eu sou o Messias. Então ela confiou no Senhor. Tá? Então começa agora a conversão. Depois, no ponto 3.1, tá? Vamos ler Jesus se revela como Messias. Então o que acontece? A mulher samaritana, primeiro, ela ouviu também do próprio Senhor que ele era o Messias e creu. Olha lá, crer novamente. Então nós temos aqui 3 passos. Primeiro, confiança, ouvir, que não é a mesma coisa que escutar, e acreditar, que não é a mesma coisa que confiança. Não é a mesma coisa. Veja, como nós dissemos no início, se eu não acredito, não tem como eu evangelizar, não tem o que eu fazer, eu não posso pregar, cantar, dar aula, eu não posso fazer nada. Nada, simplesmente nada, se eu não acredito na pessoa e na mensagem de nosso Senhor Jesus Cristo. Veja que no decorrer agora, esta mulher, ela confia no Senhor, ela ouve a sua mensagem e ela crê. Enquanto muitos e até discípulos duvidaram, até quando o Senhor, na sua ressurreição, um dos discípulos disse, eu só acredito vendo, eu só acredito tocando. Não, eu preciso ter... Ela simplesmente ouviu e acreditou. Mais bem-aventurado é aquele que ouve e crê. Tem pessoas que precisam de provas disso, daquilo. Existem outras pessoas que não. O simples fato dela ouvir aqui, não é escutar, né? Não é só um escutar, ou entrar por um ouvido e sair por outro, mas o ouvir aqui, ela consegue entender, tá bem? E acredita que ele é o Messias. Tanto é que nós vamos ver mais adiante, ela se transformando e já vindo, aquela se tornando uma grande evangelista. Porque ela consegue alcançar todo o povo, todo o seu povo ali de Samaria. Então, vamos lá de novo. O começo da sua conversão. Primeiro, mostra confiança. Segundo, ela ouve do próprio Senhor. Terceiro, ela crê, ela acredita. E a partir do momento desta crença, veja, confiança, ouvir e crer, a partir deste crer, o que é que acontece? Ela se torna uma evangelista. Por que hoje nós não conseguimos fazer determinadas coisas? Porque muitas vezes nós escutamos ao invés de ouvir, nós não confiamos, né? Temos sempre um pezinho para trás e outros ainda não acreditam no que ouvem. Eu estava falando esses dias, estava pregando na igreja e estava falando sobre isso. Veja, nós precisamos acreditar. Quando o Senhor, eu estava falando no texto da filha de Jairo, quando ele diz, ela não está morta, ela dorme, e riram-se dele. Eu estava falando sobre isso. Quantas vezes nós zombamos, nós rimos de Cristo, porque nós simplesmente não ouvimos e não conseguimos acreditar. Obviamente que não vamos demonstrar confiança. E nós achamos que determinadas situações são só os de fora que praticam contra Cristo. E não é isto. Não é isto. Então nós precisamos sempre estar tomando cuidado com este tipo de coisa. No ponto número 3.1, nós falamos sobre Jesus se revela como Messias. Tá bem? E vou voltar aqui. Esta mulher, ela não precisa de nada físico, de nenhuma prova. Ela simplesmente ouve e crê. Enquanto muitos, ou a maioria, queria sinais, esta mulher, ela simplesmente ouviu e acreditou. Então, e mostra confiança ao considerar Jesus Cristo como profeta. O Senhor é um profeta, sabe da minha vida toda, sabe toda a minha vida sentimental, a minha vida, né, matrimonial, o Senhor conhece tudo. Então o Senhor é um profeta. Então ela mostra confiança. E no decorrer ela continua ouvindo até acreditar. Tá bem? E este acreditar agora vai entrar em choque com o quê? Veja, com o ponto 3.2.
ela tinha conhecimento religioso. Veja que aqui está falando de fé. Também a fé não tem nada a ver com religiosidade, nada a ver com religiosidade. A mulher samaritana tinha um certo conhecimento das coisas espirituais, mas isto não a levou à transformação de vida. Vamos voltar ao ponto de número 3, veja, ela mostra não ter conhecimento de que estava diante daquele que veio a trazer a salvação. E falamos lá da conclusão dela, me dá desta água, eu não quero mais ter que vir buscar, não quero mais trabalhar, entendeu? Não quero mais sofrer, ser humilhada, apontada, não quero mais esse tipo de coisa, então me dá logo desta água. Veja, mas apesar dela ter um certo conhecimento das coisas espirituais, vamos falar de religiosidade, isso não a leva a uma transformação de vida. E muitas vezes nós não conseguimos essa transformação de vida, por quê? Porque ao invés de crermos, ouvir, confiar, ouvir e crer, nós simplesmente nos tornamos religiosos. Nós nos tornamos legalistas. Nós nos tornamos meros repetidores de dogmas. E não é isto que o Senhor está ensinando para a mulher samaritana e nem ensinando a nós também. Veja, ela tem conhecimento, mas o conhecimento dela espiritual é da religião deles, ou do que eles tinham, ou lembrando-se lá dos 2 bezerros de ouro lá no começo, ou lembrando como vai estar na lição aqui, né, o velho farisaico, ou o velho judaísmo farisaico. Só que todo este conhecimento espiritual dela não levou ela a ter uma transformação de vida. Não levou. E quantas vezes nós não temos uma transformação completa da nossa vida porque nós conhecemos religião, não conhecemos Cristo, não conhecemos a palavra de Deus, conhecemos religião ou religiões. Simplesmente isso. Mas não conseguíamos chegar. Então, esta mulher, ela tem uma base interessante de conhecimento, de coisas espirituais, mas são conhecimentos que não trazem mudança de vida. E assim também somos nós muitas vezes. Nós temos uma base muito grande, uma gama muito grande de conhecimento espiritual, mas se não aplicamos na nossa vida e se não o temos corretamente, nós também não teremos a transformação de vida. A nossa vida vai ser sempre a mesma. E aqui eu estou falando da vida espiritual. Tá? Os nossos conceitos e preconceitos, as nossas acepções de pessoas, elas vão continuar. Elas vão continuar. E nós precisamos tomar cuidado. Tá bem? Então veja, não adianta ter o certo conhecimento das coisas espirituais. Você precisa conhecer as coisas espirituais. E agora ela entende que a água da vida não é para que ela não... A água que o Senhor está oferecendo, não é que ela não ia ter mais sede física e não ia precisar mais trabalhar. Não, o Senhor estava falando de outra coisa. De outra coisa. Que era o quê? Veja, a transformação de vida. E como nós dissemos, ela creu, ela confiou, ela ouviu, ela creu. Vamos usar aqui o crer novamente aqui no 3.1. E isto faz o quê? Veja, a água que ela recebe, a transformação é tão grande que uma única vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. É aqui que nós vemos a verdadeira transformação pela água que sacia para sempre. O amor que surpreende, o amor que jamais nos abandona. É que ao passo de que a religiosidade nos fará um mero frequentador de cultos, veja que a transformação, o alcance da palavra de Deus ou da ação de Jesus Cristo na nossa salvação faz de nós o que? Olha, foi capaz de impactar essa mulher. Ela simplesmente sai do seu lugar de comodismo, ela esquece agora, é ela quem vai esquecer as barreiras raciais e sociais, ela vai esquecer das suas condições, ela vai esquecer de tudo aquilo que a impedia, que a imobilizava, que a amedrontava, e ela simplesmente vai evangelizar, falar de alguém, disse, olha, ele falou para mim toda a minha vida, é um profeta, é um profeta. Veja, uma única vida
Uma única vida. Vamos parar nesse ponto. Uma única vida. Agora imagina várias pessoas, muitas vidas impactadas pela ação ou alcançada pela ação salvadora de Jesus Cristo. Se uma mulher sozinha foi capaz de impactar uma cidade inteira, imagina uma igreja, um campo eclesiástico, um campo, não sei, quantas pessoas, quantas cidades. Vamos pensar no nosso país, vamos pensar no globo terrestre. Veja, uma única vida impacta uma cidade, vai impactar uma cidade inteira. Agora imagina várias vidas alcançadas pela ação salvadora de nosso Senhor Jesus Cristo. Qual a revolução espiritual que este povo pode causar? Pode causar. Mas veja, nós não podemos, para concluir, nós não podemos pensar erradamente daquilo que Cristo está nos falando. Não podemos pensar, porque senão nós também, veja, nós também não conseguiremos desfazer das acepções. Tá? Nós não vamos nos sobrepor aos preconceitos raciais e sociais. Raciais e sociais. Tá bem? E nós nunca vamos conseguir chegar a um entendimento correto daquilo que Cristo está nos ensinando. Esta mulher conseguiu. E veja, ela unicamente, uma única vida alcançada. Ela impactou uma cidade inteira. Agora imagina se nós permitirmos que o Senhor Jesus Cristo nos ensine de uma tal maneira que nós alcancemos um conhecimento. E nós vamos permitir que o Espírito Santo alcance o nosso coração, nos trazendo a obra salvadora de Cristo. Se nós já estamos na casa do Senhor, isso vai fazer de nós evangelistas. Se nós ainda não estamos, vai nos trazer para a sua casa e nos fazer evangelistas. E se estamos dentro da casa do Senhor parados, este impacto vai fazer com que nós sejamos projetados para frente. Para quê? Para causar este impacto. E aqui nós podemos pensar no nosso bairro, na nossa cidade, no nosso estado, no nosso país e também no mundo. Então, quando nós falamos aqui, o encontro de Jesus com a mulher samaritana, a água que sacia para sempre. Veja que ela não somente sacia a sede de salvação, mas cria uma sede de nós falarmos de Cristo, um desejo, uma vontade também de impactar os lugares onde nós estamos. Amém? Então, falamos aí a lição de número 7, e que Deus nos abençoe dentro deste pensamento. Vamos transportar a água que sacia. Vamos surpreender o povo com o amor de Deus, fazendo o que? Nos sobrepondo aos preconceitos raciais e sociais, permitindo que o Senhor nos mude, nos molde, nos transforme, nos possibilite uma nova vida, e esta nova vida vai fazer o quê? Veja, uma única vida alcançada pela ação salvadora de Jesus foi capaz de impactar uma cidade inteira. Veja o impacto que nós podemos causar, se nós tão somente permitirmos que Cristo entre na nossa vida e nos auxilie nesta salvação. Amém? Que Deus nos abençoe e até a próxima aula, se o Senhor nos permitir, e vamos ficar todos com a paz do Senhor.